devoto, como é bom estar junto com você mais um dia, clamando bênçãos, proteção, a presença do Pai Eterno na nossa vida, no nosso coração, no nosso lar. Como é importante, não é, manter viva essa devoção? É importante principalmente quando a gente percebe que essa devoção ao Divino Pai Eterno começou no seio de uma família. Sim, uma família que encontrou o medalhão e que a partir de então fez ali da sua casa, do seu lar, como que uma capela, chamando outras pessoas para rezarem diante daquele medalhão. E foi aumentando, foi crescendo a quantidade de pessoas que vinham então fazer a sua oração, prestar a sua homenagem, até virar essa devoção. Sendo que o nosso santuário, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, é o único santuário do mundo dedicado ao Divino Pai Eterno. Como é bom manter viva essa devoção que nasceu no seio de uma família e que hoje a gente percebe que continua sendo, evoluindo por meio da família. Essa tradição, essa devoção que vai passando do avô para o filho, para o neto e cada dia mais alcançando outras pessoas. Você sabe também que toda essa devoção, nós temos uma grande missão de levar essa devoção a outros corações, o amor do Pai Eterno a novas pessoas. E com isso, a TV Pai Eterno tem uma missão mais que especial, conseguir chegar em tantos lares do nosso Brasil. Mas você sabe que nós podemos alcançar outras cidades, outros locais. E para isso a gente conta com a sua ajuda, viu? Ligue agora para a gente pelo 62 3506 9800 ou envie o seu WhatsApp. Por esse número, seja por ligação ou pelo WhatsApp, você consegue fazer o seu cadastro, ser um devoto evangelizador, colaborar em oração e colaborar com essa obra concretamente. E ainda, é claro, você recebe na sua casa todos os meses a nossa carta evangelizadora, com conteúdo de evangelização, com testemunho do Pai Eterno, com um cantinho todo devocional que traz ali uma consagração à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ou ao Divino Pai Eterno, uma oração bonita para você manter aí no seu oratório, diante daquele cantinho seu de oração. Tudo isso e muito mais para aqueles que participam e colaboram com esta obra. Você sabe também da importância da vocação. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Mas vamos antes rezar, consagrar a nossa vida ao Divino Pai Eterno? Divino Pai Eterno, nós consagramos nesse momento todas as vocações e de maneira muito particular a vocação redentorista. Cada irmão, cada seminarista, cada sacerdote, clamando esse ardor missionário, esse coração sedento por Deus. Clamamos também pelos nossos lares, pelas nossas famílias, um coração cada vez mais apaixonado pelo Divino Pai Eterno, um coração cheio de fé, de esperança, que mesmo nas dificuldades saibamos louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que nós vivemos. Amém. Olha, e você conhece, né? Você que acompanha aqui, sabe que nós temos esse momento dedicado a falar sobre a vocação, sendo que o fundador da Congregação Redentorista é Santo Afonso Maria de Ligório, santo, doutor da Igreja, um homem que viveu em sua vida a preocupação com os mais necessitados, com os doentes, com os pobres, com aqueles que não sabiam e não conheciam a Deus. Como é maravilhoso nós sabermos que hoje homens carregam no seu coração também esse ardor, esse desejo missionário. A vocação que já está inscrita no nosso coração desde o nosso nascimento. É um chamado, uma convocação de Deus para que vivamos uma realidade diferente. Por isso, hoje nós vamos falar sobre a vocação redentorista. E quais são os passos, né? Quais são as etapas que compõem esse discernimento vocacional, essa formação redentorista? É isso que nós vamos conferir agora. Vocação é aquele estado em que a gente se sente chamado para atender alguma coisa.
um chamado, um respectivo convite, mas no sentido religioso, vocação é o chamado de Deus para a gente atender a uma missão que Ele nos coloca, que Ele nos propõe. Então, as etapas elas começam desde o início do acompanhamento vocacional, que é esse da promoção vocacional, onde a gente vai ter um período mínimo de 1 ano para acompanhar este jovem e assim poder amadurecer o seu discernimento vocacional. Em seguida, ele é acolhido para uma primeira experiência, que a gente vai chamar de propedêutico, que são aqueles que estão terminando o ensino médio, ou se ele já terminou o ensino médio, ele vai para a comunidade do aspirantado, onde ele vai fazer um período aí de 1 ano de experiência de vida comunitária religiosa. Sendo aprovado, ele vai para o postulantado, inicia os estudos filosóficos, que duram aí em torno de 3 anos. Em seguida, ele vai para uma experiência mais profunda de vivência da espiritualidade e carisma redentorista, que é o noviciado. E em seguida, sendo aprovado, ele faz a primeira profissão religiosa, que a gente chama de votos simples, e vai morar na comunidade do juniorato, em que ele vai cursar teologia, o candidato a clérigo, e se for candidato irmão, ele vai poder estudar teologia ou outro curso que seja denominado pelo governo provincial da unidade. No final, ele tem a sua profissão perpétua, que aí tem um curso que é o de segundo noviciado, e após ele faz a profissão perpétua. Aquele que for ser candidato a padre, ele tem a ordenação diaconal e depois a ordenação sacerdotal. Um primeiro passo é o contato corpo a corpo, é estar presente, ir até o jovem e convidá-lo. E também nós trabalharmos, utilizarmos dos meios que nós temos nas mãos. Nossas paróquias, santuários, as mídias sociais que têm estado muito em alta, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, Facebook, porque esse é o meio que os jovens, principalmente eles, estão. E também a gente tem uma sensibilidade de saber aonde realmente que esses jovens estão. Eles vêm da família, vêm da comunidade local, vêm. Mas é preciso termos consciência de qual é o melhor meio de irmos até ele, chegar até ele. Não existe uma receita, alguma fórmula mágica ou algo pronto, mas é preciso a gente ter essa atenção e essa sensibilidade para sabermos como chegar até eles e fazer esse convite de modo que eles se sintam realmente motivados a vir fazer essa experiência conosco. É um desafio muito grande, porque nós temos um território imenso, mas a partir do processo de nós sentarmos, pensarmos e desenvolvermos um projeto em comum, já facilita bastante estarmos falando os três a mesma língua, reconhecermos as particularidades de cada uma das 3 regiões, mesmo Fortaleza e Recife sendo parte do Nordeste, mas cada uma tem as suas particularidades. Então é importante a gente pensar nessas particularidades e tomá-las como instrumento a nosso favor para desempenhar esse processo, esse trabalho de animação vocacional. E, acima de tudo, vermos o testemunho de cada confrade que contribui, sim, e facilita esse trabalho vocacional. É um desafio ainda, mas que a gente está superando e estamos caminhando a passos de cada vez mais termos um projeto que seja eficaz, principalmente nessa nova realidade de vida, de sociedade que estamos vivendo. E hoje você conheceu um pouco mais sobre a vocação redentorista, sobre essa animação vocacional, que o Pai Eterno desperte, no coração dos nossos jovens, esse ardor missionário, esse ardor de serem todos de Deus. E a nossa dezena da gratidão, para encerrar o nosso Alô Devoto, vai ser rezando por essa realidade, pela vocação redentorista. Vamos juntos rezar? Pela vocação redentorista, obrigada, Pai Eterno. 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 Pela vocação redentorista,
Obrigada, Pai eterno, pela vocação redentorista. Obrigada, Pai eterno, pela vocação redentorista. Obrigada, Pai eterno, pela vocação redentorista. Obrigada, Pai eterno. Obrigada, Pai eterno, por tantas bênçãos na nossa vida e por essa associação dos filhos do Pai eterno que tem o desejo, que tem a graça de levar e comunicar o amor do nosso Deus até os nossos corações. Para você, espero você amanhã aqui no Alô Devoto. Beijo no coração, fique com Deus.